E a gente vai falar hoje do iOS 26.0.2, que todos os veículos de comunicação disseram que a Apple estava preparando e não saiu até agora. A gente vai explicar tudo o que aconteceu, então fica no vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, já que 85% das pessoas que nos assistem não são inscritos no canal e são pessoas que assistem recorrentemente. Então, se você não quer perder nenhuma novidade, se inscreve e você tem a opção de retirar sua inscrição. E também a gente está com o clube de membros, que é uma forma de você ajudar o canal. Contribuição é baratinha, custa menos do que uma Coca-Cola. Se você gosta dos nossos vídeos, se inscreve e a gente vai pensar em algumas formas de a gente se comunicar um pouquinho mais próximas. Então, toda a ajuda de vocês é bem-vinda. Então vamos falar do iOS 26.0.2 que não saiu e tem uma explicação para isso. Se vocês perceberem, o ritmo de betas do iOS 26.1 ele foi um pouco mais lento. A versão foi prometida para o final do mês. Nós não temos a versão final. No final do mês deve sair no começo de novembro. Então demonstra que a Apple atrasou um pouco no 26.1. E os principais pontos que eram necessários para a criação do iOS 26.0.2 era a correção de dois bugs. E vocês podem ver que eu utilizo o meu celular normalmente com o iOS 26.1 na versão final, que é a Release Candidate. Vou mostrar para vocês. Vou entrar aqui em ajustes. E vocês estão vendo que eu estou executando no meu iPhone a versão 26.1 na versão final, que é a candidata. E ela conseguiu corrigir dois problemas graves que eu tinha no iPhone com o iOS 26.0.1. Estou mostrando aqui para vocês, que é o Face ID muito lento no reconhecimento facial, principalmente no primeiro uso do dia. Então, ele levava, em alguns casos, até 2 segundos para identificar meu rosto. Isso nunca aconteceu desde a época do iPhone 10, 10S, quando a Apple instituiu o Face ID. Então, realmente ficou muito lento. E a desconexão de redes. Então, estou utilizando o Wi-Fi, de repente, do nada desconecta, não consigo mais navegar. Ou, se não, ele acaba desconectando e não conseguindo encontrar a internet com a rede 5G sem nenhum motivo aparente. No outro iPhone, funcionando perfeitamente, enquanto no iPhone 17 Pro, perdendo a conexão. O iPhone 15 Pro Max que eu utilizo com o iOS 26.1, na primeira beta também estava acontecendo o mesmo problema, e agora eu percebo que na versão candidata, que a gente deve receber na próxima segunda-feira, não está acontecendo isso. Então eu não tenho problema de Face ID, vou bloquear, mostrar para vocês, reconheceu, vou fazer mais uma vez, reconheceu, mais uma vez, reconheceu, então ele está abrindo instantaneamente. Já a parte de conectividade, eu também não tive nenhuma desconexão. E isso, na minha opinião, era o que mais me incomodava no iOS 26.0.1. Outra coisa que ainda não foi corrigido, que é algo que, para quem espera um pouquinho mais de perfeição no sistema operacional, é a parte do teclado. Vocês estão vendo aqui, ó, que ao navegar eu tenho o teclado com o vidro líquido. Mas, em alguns momentos, esse teclado com vidro líquido ele some. E aí ele volta para o teclado antigo do iOS. Não consigo explicar o porquê acontece isso, mas acontece. Tanto quando eu só tenho ele em português, ou quando eu tenho ele em português e inglês, quando eu tenho espanhol, não importa o idioma que eu tenho utilizado, o iPhone, ele não consegue fixar o teclado. E isso também acontece no meu iPhone, que eu estou rodando o iOS 26.0.1. Vocês podem ver aqui que eu estou com o teclado do iOS 26. Vocês podem perceber que ele fica em vidro líquido. Só que do nada também ele some, então eu não consegui ver essa solução do bug do teclado. Não sei se vocês também percebem, coloca no comentário se é só comigo, às vezes está acontecendo só nos iPhones que eu estou utilizando, e para vocês está tudo funcionando bem. Se eu estiver enfrentando esse bug, comenta aqui. Mas, no geral, a usabilidade do iOS 26.1 está muito próximo do que nós realmente queríamos no sistema operacional. Vocês podem perceber que ele está bem fluido. Então, praticamente, como ele consegue corrigir tudo
e nós estamos a poucos dias do lançamento oficial do sistema operacional, não tem o porquê a Apple lançar o iOS 26.0.2. Ele funcionaria bem se ele fosse lançado há pelo menos uma semana atrás ou até 10 dias atrás, porque nesse momento as falhas seriam corrigidas. Mas já que a Apple vai lançar a versão 0.1 do sistema operacional do iOS 26, não há o porquê lançar a continuidade da versão 0.2, que seria o incremento da versão 0.0. Então, é lógico que a Apple está colocando seus esforços no novo sistema operacional. O nosso teste de benchmark apontou que a performance caiu em torno de 2%, mas não é algo perceptível. Lembrando que esses testes de benchmark são testes sintéticos. Ele simula o uso real. No uso real, eu realmente não senti uma grande desvantagem no ponto 1. Minha recomendação é que, ao sair a versão oficial, vocês instalem no iPhone de vocês, porque ela vai corrigir, na minha opinião, os dois piores bugs que nós tivemos nessa transição do iOS 18 para o iOS 26. Lembrando que deve sair essas versões aproximadamente entre o dia 3 de novembro e o dia 4 de novembro, já que a Apple não costuma lançar os seus produtos próximo do final de semana, porque se tiver uma falha grave, é muito mais complicado eles conseguirem corrigir esses problemas e lançarem uma atualização no final de semana. E se vocês instalaram a beta, eu gostaria que vocês colocassem aqui no comentário o que vocês estão sentindo dessa beta, se ela resolveu o problema de vocês. Alguns usuários relataram problemas com jogos, então se você é um usuário gamer e está com problema em algum jogo específico, coloque aqui nos comentários, que aí, se for o caso também a gente tenta testar, se tiver bastante comentário relatando o mesmo problema. E também, sempre que relatar que você está tendo um problema, tenta colocar o modelo de iPhone que você tem utilizado, porque aí ajuda todo mundo que está lendo os comentários. A ideia dos vídeos é, mais do que informar, criar uma comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço inscreva no canal e os vejo no próximo vídeo.